O Rei Lobo, Tristan Blackmore, já tinha sobrevivido a 3 guerras, 7 tentativas de assassinato e um cerco de inverno sem nunca se render. Até que Fiona Belvedere o sentiu de longe no seu salão de mármore e tocou o sino de emergência sanitária. Pela primeira vez na vida, o Rei Lobo temeu uma ômega com uma escova de banho. O sino era de prata, polido, mas devastador. Tocou 3 vezes por cima do balcão da recepção das fontes termais Belvedere, o maior complexo de águas termais terapêuticas do Império. Servos em uniformes creme ficaram imóveis. Herboristas pararam de etiquetar frascos. 2 massagistas levantaram os olhos de uma pilha de toalhas de linho com a gravidade de quem se tinha treinado para o desastre, mas esperava nunca o ter de enfrentar antes do pequeno almoço. No centro do salão, Tristan Blackmore estava na sua forma de guerra completa, não humano, lobo, enorme, de pelo negro, armadurado em lama e a fumegar ligeiramente no ar quente do interior. Os seus ombros erguiam-se quase à altura do armário de ervas de Fiona. As suas patas eram do tamanho de travessas de servir. Lama seca de campo de batalha agarrava-se às suas pernas em placas rachadas. Sangue velho, fumo, suor, chuva, resina de pinheiro e 3 semanas de teimosia militar emanavam dele com tal força que os sentidos de ômega de Fiona quase escreveram uma carta de demissão. Ela não recuou. Tinha fundado este complexo aos 24 anos e expandido aos 26. Aos 29, geria febres de nobres, temperamentos de alfa, fadiga de conselheiros, lesões pós-batalha, nobres nervosos e um primo real que acreditava que a lavanda era um ataque à masculinidade. Tinha sido subestimada por todas as patentes acima de ômega e obedecida por todos os pacientes que queriam sair mais limpos do que chegaram. O Rei Alfa era impressionante. O Rei Alfa também estava a deixar cair algo no seu chão de pedra branca. Fiona cruzou as mãos à cintura e sorriu com um calor profissional. Majestade, disse ela, bem-vindo às fontes termais Belvedere. Por favor, não dê mais um passo. O lobo massivo encarou-a, os seus olhos dourados estreitos. Dentro da mente de Tristan, rosnou o seu lobo com dignidade ferida. Esta ômega é pequena. Por que é que ela está a tocar os sinos para nós? Porque cheiramos a uma vala de cerco, respondeu Tristan. Cheiramos a vitória. A vitória está a fermentar. A principal assistente de Fiona, Mea, apressou-se ao seu lado com uma lousa. Era uma mulher beta robusta que temia infecções mais do que política e trabalhava com Fiona há tempo suficiente para compreender que um sorriso podia ser mais afiado do que um bisturi. Emergência sanitária? Perguntou Mea. Fiona manteve o olhar no Rei Alfa. Protocolo completo. As orelhas do lobo mexeram, não dobradas, nunca dobradas, apenas ajustadas para a audição tática. Pelo menos, era o que Tristan dizia a si mesmo. Mea bateu com o seu giz contra a lousa. Entrada em forma de guerra. Contaminação severa por lama. Odor de ferida antiga ativa. Saturação de fumo. Risco fúngico possível sob emaranhamento do ombro direito. O lobo de Tristan recuou. Fiona inclinou a cabeça. E a pata traseira esquerda. Mea fungou uma vez. Exposição à podridão de pântano. Absolutamente não. O lobo rosnou. Tristan tinha atravessado o pântano sangrento 3 dias antes. Ele escolheu não mencionar isso. Atrás dele, o séquito imperial permaneceu perto da porta, exausto e demasiado aliviado. O imperador tinha enviado Tristan para o complexo como recompensa por ter terminado a campanha de fronteira. A carta imperial descrevia as fontes termais Belvedere como um santuário de descanso, cura e restauração refinada. Tristan imaginara um quarto privado, uma refeição e talvez uma lareira. Não imaginara um sino de saneamento. Também não imaginara que a proprietária do complexo seria uma ômega com cabelo louro prateado preso cuidadosamente sob um lenço branco. Os seus olhos cinzentos eram calmos como pedra polida. O seu cheiro carregava alecrim, linho limpo e menta de inverno. Parecia que ofereceria chá a um homem a morrer. Parecia também que esterilizaria a chávena antes de ele acabar de morrer. Fiona deu um passo para o lado e fez um gesto em direção a um corredor largo ladeado por azulejos azuis. A piscina de terapia em forma de guerra está preparada. Tristan não se moveu. Ela sorriu mais suavemente. Aquilo não era uma sugestão.
A sua presença de alfa encheu o salão. Era vasta, forjada em batalha e mais antiga que a cortesia. Os servos baixaram os olhos por instinto. Até o giz de Mara parou contra a lousa. Fiona sentiu-o na sua pele, um trovão baixo de patente. O seu corpo de ômega reconheceu o rei antes que o seu orgulho pudesse comentar. Respirou lentamente pela boca. Depois olhou para a marca de lama que se espalhava no seu chão. O chão, Majestade, continuou Fiona, ainda agradável, pode recusar o tratamento, é o seu direito. Se recusar o saneamento, no entanto, não poderá entrar numa câmara de hóspedes, sala de jantar, sala de ervas, corredor de recuperação, sauna ou corredor de linho. Podemos preparar o barracão de isolamento de pedra. Tristan estreitou os olhos ainda mais. O seu lobo ficou imóvel. Barracão de isolamento? O sorriso de Fiona não vacilou. Tem telhado. O médico imperial, parado atrás do séquito, pigarreou. Majestade, a ordem médica do imperador exige avaliação pós-campanha. Tristan virou a cabeça. O médico ficou fascinado com os seus próprios sapatos. Fiona avançou o suficiente para reclamar o espaço. Isto não é castigo. É gestão de feridas, prevenção de infecções, relaxamento muscular e respeito básico pelos meus pavimentos. O seu lobo eriçou-se. Não somos um problema de pavimento. A lama por baixo da sua pata dianteira amoleceu e deslizou. Fiona olhou para ela, depois para ele. A sua voz permaneceu suave. As suas botas estariam a estabelecer novo território se tivesse botas. Mea emitiu um som sufocado e transformou-o numa tosse. Tristan finalmente moveu-se. Não obedeceu. Avançou estrategicamente em direção ao corredor com azulejos azuis porque o barracão de isolamento de pedra soava frio e porque o seu ombro tinha começado a latejar no momento em que Fiona mencionara. E também porque a ômega cheirava limpo, não perfumado, limpo. O seu lobo não gostou de notar isso. O corredor abriu-se numa câmara construída para criaturas demasiado grandes para portas comuns. Vapor flutuava sobre pedra negra. Tubos de cobre corriam pelas paredes. Prateleiras continham frascos de sais minerais, blocos de sabão de ervas, escovas de cabo comprido, ligaduras de linho e feixes. No centro esperava uma piscina oval afundada, revestida de basalto liso, larga o suficiente para um lobo em forma de guerra se sentar sem quebrar móveis. A água estava quente. Cheirava a alcatrão de pinho, casca de salgueiro, sal e ervas amargas de limpeza. Nenhuma flor flutuava em cima. Tristan relaxou num bigode. Então Mea entrou, carregando um cesto de pétalas pálidas. O seu lobo recuou como se tivesse sido emboscado. Não. Fiona olhou para o cesto. Flores de confrei. Reduzem a inflamação. Flores são flores. A medicina pode ser atrativa. Fiona apontou para a rampa de pedra que descia para a piscina. Entre, por favor. O rei Alfa encarou a água. Todo o instinto de campanha nele objetou. A água quente despojava o cheiro. O sabão apagava fumo, sangue e alerta. Pelo limpo não carregava memória de batalha. Pele limpa não contava aos inimigos o que ele tinha sobrevivido. Entre os seus clãs de lobos, lama e fumo significavam prontidão. Cheiro significava informação. Um lobo fresco da batalha usava o campo até que o campo já não importasse. Fiona observou a sua resistência acumular-se. Pela primeira vez, a sua expressão suavizou sem perder firmeza. Não perderá a sua força na água. O olhar de Tristan prendeu-se ao dela. Ela lera demais da sua imobilidade. Inaceitável, útil. O seu corpo sussurrou. Não está aqui para ser polido num ornamento de corte. Ela disse. 3 feridas sob essa lama cheiram mal. A sua perna traseira direita está rígida. O seu lobo está a respirar como se não dormisse bem há um mês. A sala ficou quieta. O lobo de Tristan parou de objetar. Fiona baixou a voz. Eu não gosto de lama. Eu não desgosto de si. Aquela frase atingiu estranhamente. Tristan entrou na água. O calor subiu pelas suas pernas. Parou a meio da rampa, horrorizado com o quão bem se sentia. Fiona não sorriu triunfante. Teria sido mais fácil ressentir-se. Em vez disso, verificou o vapor, ajustou uma válvula de cobre e acenou a Mea. Primeiro enxaguamento completo. Nada de sabão até a primeira camada sair. Primeira camada, repetiu o lobo com indignação. Tristan sentou-se na piscina com o sofrimento solene de um rei em execução. A água subiu em torno do seu corpo maciço.
turvando a superfície castanha. Mea tomou notas. 2 atendentes aproximaram-se com pulverizadores de cobre. Tristan rosnou. Fiona levantou um dedo. O rosnado parou. O nosso lobo acabou de obedecer a um dedo? Pausamos taticamente. Ela tem uma escova. Isso era verdade. Fiona escolheu a maior escova de cabo comprido da prateleira. Era larga, com cerdas e brutalmente limpa. Tristan olhou para ela. O seu lobo sussurrou. Arma. Costas primeiro, disse Fiona. O rei Alfa lançou-lhe um olhar que tinha encerrado negociações. Fiona mergulhou a escova na água. Majestade, o seu flanco esquerdo contém lama seca suficiente para começar um jardim. Vire-se. Ele não se virou. Ela caminhou até ao braseiro de ervas e atirou um feixe de folhas verde acinzentadas para as brasas. Vapor subiu, agudo e medicinal. Os músculos de Tristan relaxaram antes que o seu orgulho pudesse objetar. Os seus quartos traseiros afundaram-se mais 1 centímetro na piscina. O lobo ofegou. Ela derrotou os nossos joelhos. Fiona voltou com a escova. Excelente. Agora estamos sentados corretamente. As orelhas de Tristan ficaram quentes sob o pelo molhado. Começou a escovar, não gentilmente, não cruelmente, profissionalmente. A primeira passagem pelas suas costas removeu uma risca de campo de batalha do seu pelo. A segunda encontrou um aglomerado de cardos. A terceira alcançou uma cicatriz antiga que o fez ofegar. Fiona parou imediatamente. Dor. Tristan podia tê-la negado. O seu lobo queria negá-la. O calor, as ervas e a mão firme de Fiona tornaram a negação infantil. Ele soltou um curto rumor. Ela compreendeu. Rasgão antigo debaixo do ombro, disse ela a Mea. Marca para unguento após enxaguamento. Depois, para Tristan, acrescentou. Vou trabalhar à volta disso. Ela fê-lo. Aquilo era pior do que força. Força ele entendia. Contenção cuidadosa perturbava-o. Durante a hora seguinte, o rei Alfa de Blackmore suportou o primeiro banho do seu reinado adulto. Suportou enxaguamentos, escovagens, vapor de ervas, inspeção de patas, limpeza de feridas e a descoberta de que a sua cauda continha um ramo. Fiona removeu o ramo com pinças de prata e colocou-o num prato rotulado detritos estrangeiros. Mea anotou. Tristan fechou os olhos. O seu lobo murmurou. Mataremos o prato. Não o faremos. Ele insultou-nos. É porcelana. O pior momento chegou quando Fiona inspecionou as suas garras. Levantou uma pata dianteira enorme da água com as 2 mãos, estudou a lama compactada sob as garras e suspirou suavemente. Nenhum guerreiro jamais temera um suspiro antes. Tristan agora temia. Majestade, disse ela, se isto permanecer até o anoitecer, dormirá no anexo de recuperação. Não havia outros animais no anexo de recuperação de Bellwether. Era simplesmente uma estrutura de pedra com ralos, usada para pacientes que recusavam a higiene adequada. Tristan sabia disso porque o médico imperial o tinha mencionado com preocupação durante a viagem. O seu lobo ficou apalermado. Anexo. Fiona selecionou uma escova de garras estreita. Fique quieto. Ele ficou quieto. A giz de Mea parou novamente. Fiona escovou uma garra limpa, depois outra. O silêncio tornou-se grande. Tristan encarou a parede distante e contemplou deixar o império. Fiona cantarolava baixinho. Não era uma canção, era um som de trabalho, leve e constante. Os seus dedos estavam quentes apesar da água. Ela tratou a sua pata não como um símbolo da sua patente, não como uma ameaça, mas como algo ferido, sujo que precisava de cuidado. O seu lobo, traidor e quente de vapor, sussurrou. As mãos dela são gentis. Tristan não disse nada. O lobo acrescentou. A escova ainda é um inimigo. Concordo. Quando o primeiro banho terminou, a água tinha sido escoada 2 vezes. O chão tinha sido esfregado 1 vez. 3 toalhas tinham sido sacrificadas. O prato de detritos estrangeiros continha 2 ramos, uma tira rasgada, 4 cardos, uma pedra e algo que Mea se recusou a identificar até deixar de cheirar. Fiona deu um passo atrás e examinou-o. Tristan estava na piscina rasa, o pelo negro molhado liso, cicatrizes antigas visíveis, olhos dourados desconfiados. Parecia menor sem lama, não mais fraco, mais real. Fiona acenou. Aceitável para a fase 1. O seu lobo animou-se. Fase 1. Tristan olhou para ela.
Quantas fases! As palavras saíram como um rumor baixo em forma de lobo, moldado o suficiente para outro lobo compreender. Fiona, sendo omegama e treinada em cuidados de forma de guerra, compreendeu perfeitamente. O seu sorriso voltou. Hoje, 4. Tristan considerou o barracão de isolamento de pedra pela primeira vez. Parecia pacífico. A segunda fase envolvia sabão de ervas. Fiona apresentou 3 blocos numa bandeja. Resina de pinho, aveia com mel e argila de rosa. Tristan recuou do terceiro. O seu lobo rosnou. Insulto. Fiona não levantou os olhos das suas notas. Argila de rosa é para pele inflamada. Resina de pinho é para pelo pesado. Aveia com mel é para secura. Nenhum deles são declarações políticas. Tristan apontou o nariz para o bloco de pinho. Uma escolha previsível, murmurou Fiona. Ele lançou-lhe um olhar de aviso. Uma escolha medicamente sólida, corrigiu ela. Mea escondeu um sorriso atrás da lousa. O sabão de pinho era tolerável. Mau. Cheirava a resina e casca verde afiada, não a perfume de corte. Fiona trabalhou no seu pelo com mãos fortes e uma escova que parecia determinada a encontrar todos os aglomerados secretos de lama que ele esperava manter. Espuma subiu pelos seus ombros. O seu lobo encarou mentalmente as bolhas. Estamos coroados de vergonha. Estamos limpos. Mesma coisa. Fiona encontrou outro ramo. Mea rotulou-o detritos estrangeiros. Segunda ofensa, Tristan decidiu que a lousa também era um inimigo. A terceira fase foi o banho de relaxamento muscular. A piscina encheu-se com água quente e clara. Fiona adicionou feixes de ervas atados em linho, sais minerais e um óleo escuro que cheirava amargo o suficiente para ser útil. Nenhuma pétala apareceu. Tristan observou o cesto atentamente, para o caso de haver traição. Fiona não notou flores nesta rodada. Ele baixou-se na água com a cautela de um general a entrar num tratado suspeito. O calor envolveu as suas pernas, barriga, peito e ombros. As ervas abriram sob o vapor. A dor que ele carregava há tanto tempo que parecia parte do seu nome começou a soltar-se. O seu lobo ficou em silêncio, não a dormir, mas a escutar para dentro. Fiona sentou-se num banquinho baixo fora da piscina e examinou o rasgão antigo perto do seu ombro. Não tocou até ele virar a cabeça e dar o menor aceno. Permissão. Ela aceitou-a como se importasse, porque importava. Os seus dedos separaram o pelo molhado e encontraram a crista inchada do tecido cicatricial. Pressionou a volta com habilidade cuidadosa. O corpo de Tristan travou. Fiona removeu a mão imediatamente. Chega. Ele poderia ter aproveitado aquele momento para escapar. Poderia ter se levantado, sacudido metade da piscina sobre o seu chão perfeito e declarado que nenhum rei deveria ser cozido em ervas. Em vez disso, soltou um sopro áspero e baixou a cabeça. Continue. Fiona compreendeu. Devagar, disse ela. Ela trabalhou devagar. A dor agudizou-se, depois diminuiu. O calor moveu-se mais profundamente. O seu ombro, que ardia desde o último cerco, soltou-se numa fração. O seu lobo sussurrou. Oh! Tristan ignorou a suavidade naquele som. Fiona não. A sua expressão mudou, não com pena, mas com reconhecimento. Ela já tinha visto guerreiros descobrirem alívio antes. Pareciam sempre assustados, depois ofendidos, e ninguém tivesse apresentado uma queixa. Carrega isto há demasiado tempo, disse ela. Tristan abriu um olho. A sua voz permaneceu suave. A sua mão permaneceu firme. Isso não é um elogio. A sua orelha mexeu-se. Ela continuou. Dor suportada sem necessidade não é força. É má manutenção. O seu lobo absorveu isso. Má manutenção? Tristan estava demasiado cansado para responder. A quarta fase foi a secagem. Ninguém o tinha avisado sobre a secagem. 3 atendentes aproximaram-se com lençóis de linho e panos absorventes. Fiona dirigiu-os com precisão enérgica. Tristan ficou na bacia escoada enquanto eles pressionavam a água do seu pelo. Suportou as toalhas de flanco. Tolerou os ligamentos de ombro. Objetou quando Mea se aproximou da sua cauda com um pente. A objeção não foi verbal. Fez tremer gotas do teto para o chão. Fiona fechou os olhos. O quarto pingava. Mea baixou o pente. Tristan sentiu um momento de vitória. Então Fiona abriu os olhos. Majestade, se voltar a sacudir água para as minhas prateleiras esterilizadas de ervas, ordenarei argila de rosa. O lobo ficou imóvel. Tristan estendeu a cauda. Mea penteou-a.
Nenhuma batalha o preparara para isto. Naquela noite, Tristan recebeu uma câmara de recuperação com chão de pedra aquecido e linho simples. Tinha uma plataforma baixa para dormir, grande o suficiente para a forma de guerra. Tinha também uma tigela de caldo que ele não pediu, mas bebeu de qualquer forma. Permaneceu em forma de lobo porque mudar com feridas meio tratadas irritaria o ombro. Fiona explicou isso através da porta, recusando-lhe o acesso ao seu velho manto de lama. Está a ser queimado, disse ela. Tristan levantou a cabeça. Esterilizado, corrigiu ela, possivelmente queimado se resistir. O seu lobo lamentou. Esse manto conhecia-nos. Conhecia mofo. Mea trouxe um manto negro limpo para mudar mais tarde. Fiona colocou uma almofada de ervas de cedro perto da plataforma. Tristan encarou-a. Para dormir, explicou Fiona. Ele soltou um rumor baixo. Não é decoração. Outro rumor, não é rendição. O seu lobo cheirou através dele. Cedro, menta, calor, ômega limpo. Tristan odiava que a almofada cheirasse bem. Odiava mais ainda que dormisse 9 horas. Na manhã seguinte, acordou com a almofada debaixo do maxilar e uma pata dianteira enrolada nela. Fiona entrou com uma bandeja de ungüentos para feridas. Ela parou. Ele abriu um olho, a boca dela não sorriu, os seus olhos sim. Bom dia, majestade. Vejo que a almofada inimiga sobreviveu à noite. Ele soltou-a imediatamente. O seu lobo, nós capturamo-la. Fiona pousou a bandeja, naturalmente. O segundo dia de tratamento começou com a inspeção. Fiona chegou vestida com um vestido de trabalho verde pálido, mangas arregaçadas, cabelo preso e uma pequena máscara de cheiro de prata ao pescoço. Tristan considerou a máscara de cheiro um insulto até ela explicar que era para trabalho concentrado de feridas e não para ele pessoalmente. Então acrescentou. Na maior parte, ele rosnou. Ela marcou algo no seu gráfico. Voz forte, temperamento a recuperar. O seu lobo resmungou. Ela registra a nossa raiva. Dita tudo. Isso era verdade. Ao meio-dia, todo o complexo sabia 3 factos sobre o Rei Alfa. Primeiro, ele tinha sobrevivido ao banho de emergência. Segundo, ele dormiu com a almofada de cedro. Terceiro, ele permitiu que Fiona Bellwether lhe penteasse a cauda sob ameaça de argila de rosa. Ninguém disse esses factos em voz alta perto dele. Não precisavam. As paredes de um complexo de cura tinham ouvidos, narizes e pessoal de lavandaria. Os generais de Tristan chegaram depois do almoço. Vieram em forma humana, vestidos com casacos escuros de campanha. Cheiravam a pó de estrada, couro velho e o alívio convencido de soldados que ainda não tinham sido colocados numa piscina. Eram 4, todos alfa, todos leais e todos tolos o suficiente para acreditar que o tratamento do seu rei seria divertido a uma distância segura. Fiona encontrou-os no salão de recepção. Tristan observou do corredor superior em roupa negra solta e com o ombro vendado. O cabelo ainda úmido de outro enxaguamento a que não concordara em espírito. O general Edric, a boca do homem contraiu-se. Os olhos de Tristan estreitaram-se. Fiona seguiu o olhar de Edric. Então inalou uma vez. Toda a sua expressão mudou. Não raiva. Oportunidade profissional. Senhores, disse ela, vieram diretamente da estrada. O sorriso de Edric desvaneceu-se. Edric respondeu com menos confiança. Sim, senhora Bellwether. Os olhos de Fiona moveram-se para os seus punhos. E do acampamento de campo ocidental antes disso, os ombros do general apertaram-se brevemente. O seu lápis bateu uma vez contra o gráfico. Sem saneamento completo, os generais olharam um para o outro. O lobo de Tristan ergueu a cabeça. Oh! Fiona virou-se para Meia. Prepare 4 banhos de descontaminação padrão para Alfa. O salão de recepção congelou. Edric disse com a cautela de um homem a aproximar-se de um precipício. Viemos consultar Sua Majestade. A voz de Fiona permaneceu doce. Podem consultá-lo depois das suas botas pararem de pôr em perigo os meus tapetes. Tristan encostou um ombro à parede. O seu lobo, pela primeira vez desde a chegada, estava satisfeito. Os generais foram escoltados para longe, não arrastados, escoltados com tal inevitabilidade polida que a resistência tem parecido infantil.
Uma hora depois, 4 alfa endurecidos pela batalha sentavam-se em piscinas de pedra adjacentes. Os seus braços estavam cruzados, as suas expressões severas. Cada um usava uma toalha dobrada na cabeça para evitar que o vapor pingasse pingasse nos seus olhos. Fiona inspecionou a linha. Muito bem. Edric encarou a parede. Outro general murmurou que o sabão de pinho era aceitável. Mea anotou isso. Tristan ficou na porta, absolutamente silencioso. Fiona olhou para ele. Majestade, o exibicionismo aumenta a pressão arterial. Ele virou-se. O seu lobo rolou de satisfação. Não somos os únicos em água. O complexo instalou-se na rotina. Rotina, descobriu Tristan, era um campo de batalha com toalhas. Ao amanhecer, o pessoal de Fiona verificava a sua temperatura, o cheiro das feridas, a tensão muscular e o humor. O humor não estava escrito com essas palavras exatas, mas Tristan via a lousa de Mara. Incluía entradas como rosnou para a compressa, tolerou a inspeção da pata, tentou esconder o unguento, aceitou caldo quando ninguém olhava. A meio da manhã vinha o trabalho de piscina em forma de guerra. Fiona insistia que curar grandes grupos musculares exigia a forma de lobo. Tristan insistia que isso era conveniente para ela porque lhe dava mais área de superfície para esfregar. Ela respondeu que declarações precisas ainda podiam ser reclamações. Ao meio-dia vinha o descanso. Ele odiava o descanso. O seu lobo amava o descanso, mas recusava-se a admiti-lo. Ao quinto dia, o lobo tinha opiniões sobre a temperatura da água. Muito fria. Odeias banhos, lembrou-lhe Tristan. Odiamos maus banhos. Fiona adicionou mais água quente. O lobo suspirou. Tristan considerou isto traição. A questão do sabão piorou. Fiona guardava um armário inteiro de blocos de ervas, cada um marcado com a marca de folha Bellwether, resina de pinho, cinza de cedro, aveia com mel, menta de urtiga, carvão de salgueiro, argila de rosa, sal, sálvia e abeto negro. Tristan assumira que sabão era sabão. Fiona explicou pele pelo bordas de feridas, equilíbrio de óleo, neutralidade de cheiro e prevenção de fungos até a sua cabeça doer. Depois entregou-lhe aveia com mel para uma mancha seca perto das suas costelas. O seu lobo objetou fracamente. Mel soa suave, pele seca soa pior. Estamos a tornar-nos civilizados. Estamos a ficar menos comichão. O lobo não teve resposta para isso. Tristan usou a aveia com mel. Fiona notou porque Fiona notava tudo. Ela não disse nada. Aquilo era pior do que provocar. Ele apanhou-a a sorrir para uma toalha. As suas orelhas esquentaram em forma humana, o que era imperdoável. Ao 7º dia, Tristan tentou a fuga. Não foi uma fuga séria. Ele era o rei alfa. Se realmente desejasse sair, poderia sair, chamar o seu séquito e enfrentar a deserção de Fiona como um guerreiro. Em vez disso, escolheu um corredor lateral depois da terapia a vapor, ainda úmido, descalço e enrolado num manto negro que pertencia ao complexo e cheirava agressivamente a limpo. O seu plano era simples. Encontrar o jardim exterior, respirar ar que não contivesse eucalipto, voltar antes que alguém notasse. Chegou a 12 passos. Uma antiga ômega atendente saiu do alcova de linho com um cesto num quadril. O seu nome era Nessa. Trabalhava nas fontes termais Bellwether desde antes de Fiona herdar e possuía a calma de quem sobrevivera a muitos alfas tolos. Ela olhou para as pegadas molhadas de Tristan, depois para Tristan. Majestade, disse Nessa. O corredor de fuga é esfregado às quintas-feiras. Tristan encarou. Hoje não é quinta-feira. Nessa apontou de volta para onde ele viera. O seu lobo sussurrou. Tristan olhou para o rosto de Nessa. Não, não podemos. Ele voltou para a sala de vapor. Fiona estava à espera com uma toalha. Ar fresco? Perguntou ela. Ele aceitou a toalha. Tristan enrolou-a nos ombros. Avaliação estratégica. Fiona olhou em direção ao corredor da alcova de linho. A sua dignidade mancou em frente. Segurança é complexa. Ela fez uma nota. Paciente tentou o levantamento de corredor não programado. Regressou voluntariamente. O seu lobo protestou. Fomos derrotados por uma idosa com toalha. Levantou os olhos. Gostaria que isso fosse incluído? Tristan percebeu que tinha falado em voz alta. Ele fechou os olhos. Ela não riu. Não até mais tarde. A risada veio durante o tratamento do seu ombro, suave e súbita. Mea tinha trazido a placa de corredor solicitada por Nessa.
Lia que todos os alfas molhados deviam. A dignidade de Tristan sofreu. O seu ombro melhorou. Este tornou-se o padrão do complexo. Humilhação chegava com a cura. Irritação chegava com o sono. Limpeza chegava com discussões. Fiona movia-se por tudo aquilo com uma graça aterradora. Nunca apressada, nunca vacilante, nunca tratando a sua patente como mais importante do que a sua recuperação. Tristan começou a notar coisas sobre ela. No início, notou o seu cheiro porque era lobo e estava ferido e vivo. Alecrim, menta, lã limpa, pele quente, chundula esmagada e a leve doçura de ômega que ela mantinha cuidadosamente abafada em espaços profissionais. Depois notou as suas mãos. Mãos fortes, mãos cuidadosas, sempre quentes de vapor ou trabalho. Mãos que podiam esfregar lama do flanco de um lobo de guerra sem desculpas e depois parar ao primeiro sinal de dor. Depois notou o seu cansaço. Fiona era precisa com todos, exceto consigo mesma. Saltava refeições quando a sala de ervas ainda corria tarde. Ficava acordada para ajustar os sedativos dos soldados. Levantava caixas que outro pessoal devia carregar. Sorria para nobres que tratavam a experiência de ômega como uma novidade encantadora, depois corrigia os seus planos de tratamento com tinta afiada o suficiente para cortar. A primeira vez que Tristan carregou uma caixa para ela, ela olhou para ele como se a tivesse roubado. Essa caixa faz parte do meu sistema de inventário. Ele segurou-a facilmente. Era pesada. Fiona apontou para baixo. É por isso que estava no chão. Tristan olhou para a prateleira. Agora está na prateleira. A sua expressão tornou-se paciente. Na prateleira errada. O seu lobo encolheu-se. Fiona apontou para uma prateleira rotulada. A urtiga seca não vai ao lado das misturas para dormir, a menos que queira sonhos muito alertas. Tristan moveu a caixa. Ela observou. Obrigada. Foi uma pequena frase. O seu lobo reagiu como se tivesse sido premiado com uma província. Ajudamos a toca. É uma sala tranquila. Toca. Não. A boca de Fiona curvou-se como se pudesse ouvir a discussão através do seu rosto. Rebelião interna. Tristan colocou a caixa corretamente. Em curso. Fiona cruzou os braços. Por causa da urtiga, por causa da terminologia, Tristan admitiu. Ela olhou em volta das prateleiras arrumadas. Diga-lhe que a sala tranquila não é uma toca. O seu lobo estava ofendido. Ela sabia. Tristan não perguntou como. Fiona não se curvava porque o poder se apoiava nela. Ela também não quebrava o poder por prazer. Ela redirecionava-o para a cura e esperava que todos, incluindo reis, acompanhassem. Quanto mais ele curava, mais queria estar perto dela quando não estava a ser curado. Isso causava problemas. Começou a chegar cedo para o tratamento. Fiona notou. Fiona olhou para o relógio. O seu horário é às 9. Tristan olhou para as prateleiras com grande seriedade. Eu estava perto. Fiona fechou o armário. Esta é uma sala privada de inventário de ervas. Ele tocou num frasco como se estivesse a verificar uma fraqueza. Inspeção de segurança. O seu olhar apertou. De camomila. Tristan soltou o frasco. Parecia vulnerável. Ela lançou-lhe um olhar sobre os rótulos dos frascos. O seu lobo, agora completamente traiçoeiro, sussurrou. Viemos porque ela está aqui. Tristan não disse nada. Fiona entregou-lhe uma caixa de toalhas limpas. Já que a segurança está aqui, carregue-as. Ele carregou-as. As toalhas cheiravam a sol, vapor e ao seu complexo. O seu lobo considerou isto um privilégio. Tristan considerou a resignação das suas próprias instâncias. Ele aprendeu nomes de ervas. No início, era prático. Casca de salgueiro para dor com freio para inchaço, urtiga para circulação, lavanda para dormir. Embora desconfiasse dela por princípio. Alecrim para clareza, resina de pinho para limpeza de pelo, aveia com mel para secura, ainda embaraçoso. Depois começou a lembrar-se das ervas matinais de Fiona. Aprendeu quais os frascos que ela mantinha na prateleira alta porque Mea os usava em excesso. Ele também aprendeu quais as misturas que ela preparava pessoalmente quando o paciente era demasiado orgulhoso para admitir dor. Uma tarde encontrou a esfregar o próprio pulso depois de horas a escrever notas de tratamento. Ele colocou uma chávena de chá quente de salgueiro ao lado dela. Ela olhou para ela. Fiona estudou a chávena. Você dopou-me? Tristan franziu as sobrancelhas. Não. Ela fungou novamente. Mara dopou-me? Não.
repetiu ele, desta vez soando ofendido. Os seus olhos apertaram-se. Seguiu a minha receita? Ele olhou para o lado. Sim. Ela levantou a chávena e fungou. As suas sobrancelhas ergueram-se corretamente. O seu lobo choramingou. Tristan manteve o rosto neutro. Medicina de campo básica. Fiona levantou a chávena. Isto não é básico. Ele ajustou o punho do pulso. Medicina de campo intermédia. Ela sorriu para a chávena. O seu coração, que tinha sobrevivido à batalha, comportou-se absurdamente. O primeiro quase confissão aconteceu durante um incidente com a cauda. Tristan tinha mudado para a forma de lobo para um tratamento final do pelo. As suas feridas tinham fechado bem, o seu ombro movia-se mais livremente, e Fiona tinha declarado o seu pelo quase respeitável. Ele fingiu que não se importava. O seu lobo celebrou durante 20 minutos. Durante a fase de secagem, um atendente a carregar linho dobrado passou atrás dele. A cauda de Tristan moveu-se sem permissão. Bateu num cesto de toalhas limpas. As toalhas deslizaram para a piscina rasa. Todos os atendentes congelaram. Fiona olhou para as toalhas, depois para sua cauda, depois para o seu rosto. Tristan preparou-se para o julgamento. Majestade, disse ela, a sua cauda desfez 1 hora de lavandaria. O seu lobo tentou parecer inocente. Rostos de forma de guerra não foram desenhados para inocência. Fiona aproximou-se, levantou a sua cauda com as 2 mãos e colocou-a firmemente no lado seco do banco de pedra. Fique! O corpo inteiro de Tristan ficou imóvel. O seu lobo sussurrou. Ela comandou a cauda. Ela fê-lo. Obteve. Isto é preocupante. As mãos de Fiona permaneceram na sua cauda por um sopro a mais. Ela pareceu perceber isso ao mesmo tempo que ele. O seu cheiro mudou ligeiramente, alecrim e linho limpo a aquecer com embaraço. Ele virou a cabeça. Ela soltou-o e afastou-se. Segurança da lavandaria, disse ela. Ele soltou um rumor baixo. Não faça esse som. Este foi o crime da sua cauda. O seu lobo ofereceu. Poderíamos pedir desculpas com excelente imobilidade. Tristan manteve-se perfeitamente imóvel. A boca de Fiona contraiu-se. Naquela altura ele quase lhe disse, não que a desejasse. Aquilo era demasiado simples. Quase lhe disse que as suas mãos o faziam sentir menos como uma arma e mais como uma coisa viva. Quase lhe disse que começara a dormir porque o seu complexo cheirava seguro. Quase lhe disse que ser ordenado em água por uma ômega se tornara menos humilhante do que ser deixado sozinho com dor. Em vez disso, espirrou. O espirro fez cair água dos seus bigodes e borrifou o lado do armário de linho. Fiona fechou os olhos. Fase 5, disse ela. O seu lobo entrou em pânico. Não há fase 5. Fiona estendeu a mão para uma toalha. Agora há. Sentimentos foram adiados devido à umidade. Os dias seguintes tornaram o adiamento cada vez mais difícil. Tristan tinha enfrentado formações inimigas que eram menos persistentes do que o pessoal de Fiona. Todas as manhãs, alguém aparecia com uma nova ideia restauradora. Banhos minerais, vapor de ombro, bálsamo para as almofadas das patas, óleo para o pelo, exercícios de respiração, caminhadas suaves, alongamentos menos suaves. Uma atividade terrível que Meia chamava círculos de mobilidade, que soava inofensiva até Tristan. Descobrir que exigia mover uma articulação ferida em voltas lentas, enquanto um aprendiz de ômega contava em voz alta. Ele odiava a contagem. O seu lobo odiava parar nas 8. Fiona apanhou esta fraqueza na segunda tentativa. Quer terminar o conjunto? Observou ela. Tristan, em forma de lobo, encarou em frente. A aprendiz segurou a lousa muito imóvel. O lápis de Fiona pairou. Interessante, murmurou o seu lobo. Ela encontrou outra alavanca. Sim, 10 círculos, instruiu Fiona. Tristan completou tem. Bom controlo. A sua cauda bateu uma vez de satisfação. A aprendiz sorriu. Tristan olhou para a cauda como se ela tivesse traído a coroa por escrito. Depois disso, Fiona usou a conclusão contra ele. Se ele resistisse a um tratamento, ela dividia-o em passos precisos. 3 enxaguamentos, 2 alongamentos, 10 respirações, 5 voltas lentas na piscina aquecida. Tristan podia ignorar o conforto. Ele não podia ignorar uma sequência incompleta. Era cruel. Era eficaz. E foi assim que acabou por usar uma toalha de vapor na cabeça, enquanto 4 soldados observavam do corredor. A toalha não era decorativa. Fiona explicara isto 2 vezes.
Segurava calor à volta dos músculos rígidos do seu pescoço, enquanto ele se sentava em forma de lobo com as patas dianteiras numa bacia rasa. Infelizmente, a toalha caía sobre, dando-lhe o olhar solene de um juiz muito grande que tinha perdido uma discussão com a lavandaria. Os soldados tentavam não encarar. A sua falha foi alta. Tristan abriu um olho. O soldado mais próximo virou o olhar para uma parede. Fiona não se virou. Quem rir receberá o mesmo tratamento. 4 espinhas endireitaram-se. A toalha deslizou pelo nariz de Tristan. O seu lobo sussurrou: "Não conseguimos ver." Tristan ergueu o focinho, tentando restaurar a dignidade. A toalha caiu na bacia das patas. Mara emitiu um pequeno som e fingiu que era uma tosse. Fiona pegou na toalha, espremeu-a e colocou-a de volta sobre a sua cabeça com calma perfeita. Imobilidade, lembrou-lhe ela. Ele soltou um rumor: imobilidade não é rendição. Foi exatamente o que ele se tinha dito a si mesmo toda semana. Ouvir isso de Fiona fez o seu peito apertar. Ele ficou imóvel. Os soldados viram isso também. Ao jantar, metade dos pacientes do clã de lobos estavam a pedir toalhas de vapor. Alegavam que era para alívio muscular. Nessa alegava que era porque o rei tornava coisas ridículas oficiais quando ele olhava muito intensamente. Tristan não negou isso. Estava ocupado a descobrir que pano quente ajudava dores de cabeça. O complexo de Fiona tornou-se mais barulhento, mais quente e mais ridículo. Pacientes em forma de lobo aprenderam quais as piscinas eram para articulações doridas e quais eram para irritação da pele. Pacientes em forma humana aprenderam que esconder ligaduras sob as mangas apenas atrasava Fiona em 3 minutos. Alguém iniciou uma competição silenciosa sobre quem conseguia tomar banho sem reclamar mais tempo. Tristan ganhou acidentalmente o primeiro dia. Não sabia que era uma competição. Os seus soldados levaram isso como estratégia real. Ao terceiro dia, 8 alfas sentavam-se em água mineral com expressões severas, cada um determinado a sofrer o relaxamento melhor do que os outros. Fiona caminhou ao longo da borda da piscina e olhou para eles por cima do seu gráfico. "Senhores, se transformarem a cura num concurso de domínio, vou atribuir a todos vocês lavanda." A piscina ficou quieta. Um soldado murmurou que não tinha objeção à lavanda. Tristan olhou para ele. O soldado afundou-se mais baixo até que apenas os seus olhos fossem visíveis. Fiona bateu com o lápis. "Ouvi isso, Capitão Vier. Homens sensatos recebem palestras mais curtas." O Capitão Vier emergiu um pouco. A sua expressão sugeria que palestras mais curtas se tinham tornado dignas de vergonha pública. O lobo de Tristan respeitou-o. O progresso não aconteceu em linha reta. Algumas manhãs, Tristan acordava com o ombro rígido e o temperamento pior. Algumas noites, sonhava com lama, gritos e o cheiro frio de feridas antigas. Nessas manhãs, tentava recusar a piscina, tornando-se silencioso. Fiona rapidamente aprendeu que o silêncio não era acordo. Também aprendeu a não pressionar da mesma forma todas as vezes. Uma vez trouxe-lhe chá amargo e sentou-se à porta dele até ele abrir. Uma vez enviou Nessa, que o informou que resmungar prejudicava o fluxo de ar. Uma vez rolou uma bacia para sua câmara e começou a lavar o chão com atenção exagerada. O seu lobo ficou tão ofendido com o cheiro a sabão de chão que foi voluntariamente para a sala de tratamento adequada. Esse último método funcionou demasiado bem. Tristan acusou Fiona de limpeza tática. Ela aceitou a acusação. A sua pior manhã chegou depois de um mensageiro ter chegado da capital. O conselho queria-o de volta mais cedo. A campanha tinha terminado, mas as fronteiras sempre criavam papelada, e a papelada não tinha respeito por tecido em cura. Tristan leu o envelope selado na sua câmara enquanto a chuva riscava as janelas. O seu corpo reagiu antes que a sua mente terminasse. O ombro apertou-se. O maxilar travou. O velho pensamento voltou, familiar e estúpido. Partir, trabalhar, provar a recuperação ignorando-a. O seu lobo odiava a ideia e ainda a entendia. Quando Fiona entrou para o tratamento, ele estava em forma humana, já vestido com roupas de viagem escuras. Ela parou no limiar, o seu cheiro aguçado. "Essa roupa não está no horário." Tristan dobrou a carta. "O conselho exige o meu regresso."
A resposta de Fiona foi calma. O conselho pode exigir muitas coisas. O maxilar de Tristan apertou-se. Eu sou rei. Ela apontou para o seu ombro. Você está também a meio de um plano de recuperação de ombro. O seu temperamento aumentou, não a ela, nunca exatamente a ela. A carta, ao conselho, a sua própria rigidez, a parte dele, que ainda acreditava que a dor era um recibo de utilidade. Fiona viu tudo aquilo. A sua voz ficou mais baixa. E está a ir embora porque é necessário ou porque o descanso começou a parecer perigoso novamente? A pergunta atingiu demasiado limpo. Tristan desviou o olhar. O seu lobo baixou a cabeça. Fiona não suavizou a verdade fingindo que não a tinha escondido. Se houver uma crise, empacotarei ungüentos e enviarei um curador consigo, continuou ela. Se houver apenas impaciência, pode responder ao conselho de uma secretária que não cheire a couro infetado. Aquilo não devia ter sido engraçado. A sua boca quase se moveu. Fiona viu isso também. Claro, a advertência de Fiona veio antes do sorriso poder formar-se completamente. Não sorria. Estou irritada consigo. Tristan controlou a boca. Eu não estava a sorrir. Ela olhou para o seu rosto com precisão de curandeira. A sua sobrancelha esquerda estava a considerá-lo. A raiva rachou. Apenas um pouco. O suficiente. Ele entregou-lhe a carta. Ela leu-a uma vez, depois duas. Os seus olhos apertaram-se na secção onde o conselho exigia sua presença imediata para a revisão cerimonial. Revisão cerimonial? Repetiu ela. Tristan preparou-se. Fiona dobrou a carta com precisão cirúrgica. O seu conselho quer que você fique num salão e pareça recuperado, disse ela. Tristan aceitou isso com um aceno sombrio. Isso faz parte de governar. Fiona colocou a carta na secretária. Parecer recuperado não é o mesmo que estar recuperado. A sua resposta foi quieta. Não. Ela caminhou até a secretária dele, pegou numa folha fresca e mergulhou a pena. Tristan observou em silêncio cansado enquanto Fiona escrevia. A sua caligrafia era arrumada, afiada e totalmente destemida. Quando terminou, segurou a folha. A resposta declarava que o rei Alpha Tristan Blackmore permanecia sob supervisão médica nas fontes termais Bellwether. Explicava que viajar cedo podia piorar a função articular e atrasar a recuperação de feridas. Advertia também que a má recuperação criaria um esforço desnecessário na liderança militar da coroa. Finalmente, recomendava que o conselho revisse as diretrizes de saneamento anexas para o pessoal de campanha que regressava. No fundo, Fiona tinha assinado seu nome e adicionado seu selo profissional. Tristan encarou a página. Você enviou ao meu conselho tarefas de casa. Fiona tapou a tinta. Enviei-lhes orientação. A sua voz baixou sobre saneamento. Ela levantou o queixo. Um assunto negligenciado. O seu lobo sentou-se, acenou. Tristan sentiu algo quente a mover-se através do seu peito. Não era apenas diversão. Não era apenas atração. Era o estranho alívio de ver alguém defender a sua cura como se importasse além da utilidade. Eles irão objetar, avisou ele. Podem fazê-lo por escrito depois de lavarem as mãos. Ele riu. Aquilo surpreendeu ambos. O som saiu rouco, baixo e pouco usado. Fiona levantou os olhos da secretária, a sua expressão mais suave do que ele esperava. A chuva batia nas janelas atrás dela. A sala cheirava a tinta, pedra molhada e ao seu calor constante de alecrim. Tristan queria atravessar a sala. Ele não o fez. Essa restrição importava mais do que atravessá-la teria importado. Fiona selou a resposta e entregou-a à meia para envio. Depois de a porta se fechar, ela apontou para as roupas de viagem. Mude. Ele olhou para as vestes de tratamento. O seu lobo, recém-leal à tirania de Fiona, concordou. Tristan mudou. O conselho recebeu a carta ao cair da noite. Na manhã seguinte, 3 funcionários do conselho chegaram ao complexo com documentos e colarinhos rígidos. Usavam as caras de homens que esperavam disciplinar uma curandeira. Em vez disso, encontraram-se diante da bandeja de botas de Nessa. Pediram para ver o rei. Nessa pediu para ver as suas almas. Os funcionários piscaram os olhos. Nessa apontou para a bandeja. As regras de Bellwether não se importavam com a patente governamental. Os funcionários tiraram os seus sapatos de estrada. Tristan observou do corredor superior, profundamente restaurado pela visão.
Fiona encontrou-os na sala de consulta. Usava um vestido de trabalho azul simples, um avental limpo e a expressão de uma mulher que já tinha vencido ao preparar mais formulários do que os seus oponentes. O funcionário sênior começou com uma objeção formal. Fiona ouviu educadamente. Então apresentou o gráfico de tratamento de Tristan. O gráfico tinha medições, notas de progresso, mapas de feridas, registros de sono, marcadores de dor, pontuações de mobilidade e uma pequena entrada rotulada incidente de abanação interna. Tristan notou isso demasiado tarde. O funcionário parou sobre ele. Fiona virou a página antes que ele pudesse perguntar. O lobo de Tristan lamentou a dignidade perdida. Após 20 minutos, os funcionários compreenderam que Fiona tinha documentação para tudo. Após 30 minutos, compreenderam que desafiá-la exigiria lê-la. Após 40 minutos, aceitaram chá. No final, o funcionário sênior perguntou se o complexo podia fornecer um resumo de saneamento mais curto para a guarda da capital. Fiona prometeu uma versão com diagramas. Tristan soube então que ela era perigosa, não porque desafiava reis, mas porque tornava a burocracia útil. Naquela tarde, Tristan encontrou-a na sala de ervas a organizar etiquetas. "O meu conselho tem medo de si", disse-lhe ele. Fiona colocou um frasco na pratelemas. "Também bom." Ele encostou-se ao batente da porta. O seu ombro não doía tão agudamente agora. Aquilo ainda parecia novo. "Você não devia ter defendido o meu descanso." Fiona não olhou para ele imediatamente. Quando o fez, a sua expressão não tinha pena. Alguém tinha de discutir com a parte de si que pensa que o esgotamento é nobre. O seu lobo ficou quieto. Tristan respondeu com cuidado. "Essa parte é teimosa. Notei que pode exigir tratamento repetido." A boca dela curvou-se. "Que pena para si." Ele queria dizer que não era pena. Queria dizer que começara a medir os dias por quando ela entrava numa sala. Queria dizer que o complexo se tornara o primeiro lugar em anos onde o seu lobo parava de montar guarda na sua própria pele. Em vez disso, um jovem atendente irrompeu carregando 3 frascos de unguento mal rotulado. Fiona virou-se instantaneamente profissional. Tristan deu um passo para o lado. O momento passou, mas não desapareceu. Esperou, quente como água sob pedra. A conversa sobre limites veio 2 dias depois. Fiona encontrou-o na piscina exterior iluminada pela lua, depois da meia-noite. Estava em forma humana, sentado na borda de pedra com os pés na água. O pelo negro e limpo caía solto sobre os seus ombros. Uma camisa de linho simples cobria as suas ligaduras. Parecia menos o rei do salão de mármore e mais o homem cansado escondido sob toda aquela lama. Ela não devia ter ficado surpreendida por o encontrar ali. Pacientes voltavam muitas vezes à água depois de deixarem de a temer. Ficou surpreendida com o quanto ela queria sentar-se ao lado dele. Então ela fê-lo. Por um tempo nenhum falou. A piscina vaporizava suavemente. A luz da lua prateava as ervas a flutuar na água. O complexo dormia à volta deles, exceto pelo murmúrio baixo de tubos distantes e pelo leve cheiro de brasas. Tristan olhou para suas mãos. "Você já tratou reis antes." Fiona encostou-se às palmas das mãos. Um imperador, 2 príncipes, várias pessoas que se comportavam como se fossem reis. O seu olhar levantou-se. "E alfas?" "Muitos", respondeu ela, pois não havia utilidade em mentir. Tristan estudou a água antes de fazer a pergunta seguinte. "Você fala com todos eles como fala comigo?" Fiona considerou. "Apenas com os sujos." A sua boca moveu-se. Ela permitiu-se desfrutar desse quase sorriso. Então ficou séria. "Majestade, preciso de dizer algo antes que isto se torne mais complicado." Ele virou-se para ela totalmente. "Bom", pensou ela. Ele não fingiu não compreender. "Eu sou uma ômega", disse ela. "Você é o rei alfa. No mundo fora do meu complexo, as pessoas farão suposições antes que qualquer um de nós abra a boca." A sua expressão endureceu, não a ela, mas à verdade. Ela continuou. "Alguns pensarão que quero poder. Alguns pensarão que você quer obediência. Alguns pensarão que o meu cuidado por si significa que eu não o pertenço." "Não", disse ele. A resposta veio rápida, áspera e certa. Fiona manteve o seu olhar. "Posso tratá-lo, posso cuidar de si, posso até gostar de si, embora a sua relação com o sabão permaneça preocupante."
O seu lobo animou-se. A voz de Fiona suavizou. Mas eu não sou a sua ferramenta de recuperação. Tristan estremeceu mal. Chega. Ela odiou que isso o magoasse, mas não o retiraria. Ele olhou para a água. Por muito tempo, o vapor moveu-se entre eles. Quando cheguei, disse ele por fim. Pensei que o descanso era uma armadilha. Fiona escutou. Pensei que o pelo limpo significava que tinha deixado o campo demasiado cedo. Pensei que a dor me mantinha útil. Pensei que precisar de mãos nas minhas feridas significava que tinha falhado em curar-me a mim mesmo. Os seus dedos enrolaram-se contra a pedra. Você não me fez sentir fraco. Tornou impossível continuar a confundir dano com força. A sua garganta apertou-se. Ele olhou para a água. Eu não a quero porque me curou. Quero conhecê-la porque discutiu com os meus piores hábitos e não os confundiu com a minha alma. Aquilo não foi polido. Foi melhor. Fiona olhou para a água iluminada pela lua. Fiona olhou para a água iluminada pela lua. Aquilo foi quase romântico. Os seus olhos aqueceram. Quase. Ela permitiu que o canto da sua boca se levantasse. Você mencionou dano. Aceitou Tristan na crítica com gravidade. Estou a aprender. Lentamente, acrescentou Fiona. A sua resposta veio com um traço de orgulho. Completamente. Ela riu baixinho. O som aliviou algo nele. Tristan não a alcançou nesse momento importante. Ele esperou. Fiona colocou a mão na pedra entre eles, com a palma para baixo, sem o tocar. Se eu disser não. Tristan não hesitou. Obedecerei às regras do seu complexo, terminarei o tratamento e sairei mais limpo do que cheguei. Os seus dedos flexionaram-se contra a pedra. E se eu disser sim, a sua voz baixou. Ainda obedecerei às regras do seu complexo. Aquela resposta foi decisiva. Fiona riu. E desta vez ela permitiu que a sua mão se movesse até que os seus dedos tocassem os dele. Bom, primeira regra. Quem quiser cortejar-me deve tomar banho regularmente. Tristan olhou para suas mãos. O seu polegar virou cuidadosamente sobre o dela. Tristan olhou para suas mãos dadas. Diariamente? A resposta de Fiona foi impiedosa. Após campanha, sim. Ele fechou os olhos. Cruel. Ela apertou os seus dedos uma vez. Preventivo. O seu lobo, aquecido com alegria, declarou: aceitamos todos os banhos. A cara de Tristan mudou. Fiona apertou os olhos. O seu lobo acabou de o trair. Tristan desistiu de se defender completamente. A sua boca virou-se presunçosamente. Bom, pelo menos um de vocês é sensato. Ele riu então, baixo e real. Eles não se beijaram na piscina. Ambos estavam demasiado conscientes de vapor, patente, cura e da linha tênue entre ternura e pressa. Mas sentaram-se com as mãos dadas até a lua se mover para além da linha do telhado. Para Fiona, aquilo foi suficiente. Para Tristan, que outrora considerara banhos um ritual inimigo, foi uma rendição mais honesta do que qualquer declaração. O namoro nas fontes termais Bellwether começou com um formulário. Fiona insistiu nele. Tristan encarou o papel no escritório dela na manhã seguinte. Ele esperava regras. Não esperava um documento de entrada escrito e intitulado Limites de Namoro Pessoais e Expectativas Práticas. O seu lobo, que tinha enfrentado Lavanda e sobrevivido, recuou da papelada. Fiona sentou-se atrás da sua secretária com o cabelo preso num grampo prateado e as mangas arregaçadas. A luz da manhã atravessou as prateleiras atrás dela. Feixes de alecrim seco pendiam das vigas. Uma chaleira assobiava suavemente perto do fogão. Isto não é romântico, observou Tristan. É extremamente romântico, corrigiu Fiona. Previne ressentimento, confusão e banhos cerimoniais surpresa. Os seus olhos desceram para a primeira linha. Nenhum presente maior que um armário de tratamento sem discussão prévia. Ele levantou os olhos. Ela olhou de volta. O seu lobo baixou lentamente o armário imaginário que já tinha oferecido. Tristan leu a linha seguinte. Sem decretos reais relativos ao meu horário. Justo, permitiu ela. Sem rosnar ao pessoal que me traz mensagens. Específico. Sem marcar portas, cadeiras, roupões, toalhas, piscinas de tratamento, prateleiras de ervas ou o meu escritório como território emocionalmente significativo. Ele parou. Território emocionalmente significativo? Perguntou ele. Fiona não piscou. Você olhou para a porta do meu escritório ontem por demasiado tempo. Tristan tentou dignidade. Eu estava a ler A Dobradiça. Ela olhou em direção à porta. A dobradiça é simples.
O seu lobo murmurou que o escritório cheirava a ela e a segurança. Tristan manteve o rosto imóvel. Fiona inclinou-se. O seu ouvido esquerdo discorda de si. Ele levantou a mão e forçou a orelha de volta à disciplina. Em forma humana, isto foi menos eficaz do que ele esperava. A lista continuou. Ele tinha requisitos, embora tivesse de pensar mais tempo. Fiona esperou enquanto ele escrevia com o desconforto cuidadoso de um homem não habituado a pedir nada pessoal. Sem provocações públicas sobre lavanda antes dos soldados. Razoável, permitiu ela. Sem notas médicas sobre incidentes de almofada partilhadas com o conselho. Condicional, ele estreitou os olhos. Fiona explicou que se o conselho ameaçasse os seus gráficos, todos os incidentes de almofada relevantes poderiam tornar-se prova. Tristan aceitou isso com grave relutância. Ele adicionou mais uma linha, sem esconder dor no pulso. Fiona leu e parou. Pela primeira vez ela não respondeu rapidamente. Fora do escritório, um carro de mão rolou com uma roda a ranger. Algures no corredor, um atendente riu. Tubos de vapor estalaram nas paredes. Fiona tocou na borda do papel. Isso não é um limite de namoro, é meu. O seu sentido suavizou. O seu lobo sentou-se muito quieto, como se um movimento súbito pudesse assustar o momento. Fiona pegou na caneta e escreveu por baixo, sem fingir que os ombros reais estão bem quando não estão. Tristan leu a linha. Justo. Bom. Assinaram o documento. Mia testemunhou porque Fiona acreditava que os sistemas deviam sobreviver ao romance. Mia comportou-se com um profissionalismo admirável até chegar à linha sobre território emocional. Então a sua boca contraiu-se tanto que Tristan considerou bani-la para os arquivos da capital. Fiona viu a sua expressão. Sem banir o meu pessoal, lembrou-lhe ela. Ele olhou para o formulário. Ali estava. Linha 7. Sem banir o pessoal por sorrir. O seu lobo suspirou. Ela tinha antecipado tudo. O namoro também exigia encontros. Isto criou outra dificuldade porque a ideia de um encontro de Tristan envolvia ficar de guarda em algum lugar útil. A ideia de Fiona envolvia tempo partilhado onde ninguém sangrava, vaporizava, mergulhava ou discutia saneamento. A sua primeira tentativa ocorreu no jardim de ervas depois do jantar. Fiona trouxe chá. Tristan trouxe um manto. Fiona aceitou o manto porque a noite estava fresca. Então fungou. Fiona fungou o manto. Limpo. Tristan inclinou a cabeça. Sim. Os seus olhos brilharam. Isso foi voluntário? Ele deu a menor resposta possível, na maior parte. Ela sorriu. Os caminhos do jardim serpenteavam entre canteiros elevados de menta, urtiga, camomila, confrei e pequenos arbustos de folha prateada usados para chás para a febre. O ar cheirava a verde e a picante. Lanternas pendiam de ganchos de ferro para lá das muralhas. As piscinas inferiores enviavam fitas brancas de vapor. Tristan caminhou ao lado de Fiona com cuidado incomum. Tinha guardado rainhas, escoltado diplomatas e atravessado campos de batalha sob flechas. Nada disso o preparou para a dificuldade de igualar o seu passo a uma ômega que parava a cada poucos passos para inspecionar folhas. Fiona debruçou-se sobre um canteiro de menta. Tristan parou tarde demais e quase pisou um regador. O regador bateu. Fiona olhou para trás. Ameaça neutralizada? Perguntou ela. Ele afastou o regador com a bota. Apontou para o regador. Estava ao lado de uma planta. Tristan contornou-a. Local de emboscada. Ela riu, não alto. O som aqueceu o caminho do jardim. O seu lobo pressionou-se mais perto das suas costelas. Caminharam novamente. No extremo do jardim, Fiona entregou-lhe um pequeno cesto. Colhe apenas os caules maduros de alecrim. Tristan pegou no cesto como se recebesse um selo de comando. Como identifica o alecrim maduro? Fiona demonstrou. Ele observou seus dedos mais do que a planta. Este foi um erro tático. 5 minutos depois, colocou 3 caules errados no cesto. Fiona inspecionou-os e suspirou. Majestade, você consegue identificar uma pegada de assassino escondida pela pressão, disse ela. No entanto, um caule de erva maduro derrota-o. Tristan olhou para o alecrim. Os assassinos são menos súbitos. Fiona devolveu um caule para a cama. O alecrim não se esconde. Para mim, sim, murmurou ele. Ela removeu os caules errados e colocou-os de volta com cuidado. O seu lobo, que tinha começado a noite imaginando grande devoção,
aceitou uma ambição menor, aprender alecrim. O segundo encontro aconteceu na galeria de secagem. Isto não foi planeado. A chuva prendia-nos em casa e a Fiona precisava de verificar as estufas de ervas antes que o ar úmido as estragasse. O Tristan seguiu-a, porque a corte o tornava prestável de maneiras que o envergonhavam. A galeria de secagem corria ao longo da ala este, com o teto alto e quente, janelas estreitas e fileiras de feixes pendurados. O quarto cheirava a verão conservado para o inverno. A Fiona movia-se entre as estufas, verificando os laços e virando os feixes para que o ar pudesse passar uniformemente. O Tristan carregava um banquinho. Ele não confiava no banquinho. Tinha pernas finas. A Fiona subiu nele de qualquer maneira. As mãos dele levantaram-se de imediato. Ela olhou para baixo. Eu não vou cair. O Tristan manteve uma mão perto do cotovelo dela. O banquinho é inadequado. A Fiona olhou para as pernas de madeira. O banquinho serve a esta herdade há 12 anos. A resposta dele foi demasiado honesta. Ele nunca te sustentou enquanto eu era responsável por não te deixar cair. Aquilo deteve-a. Uma cor tocou-lhe nas bochechas. Ele percebeu o que tinha dito e olhou para as ervas penduradas com um interesse real e intenso. A Fiona terminou de atar o feixe. Quando desceu, pousou uma mão brevemente no antebraço dele. Foi leve, foi deliberado. Tornou a galeria quente ainda mais quente. Obrigada, Tristan. Ele acenou, porque falar teria causado danos estruturais. O seu lobo sussurrou. Estamos a ir bem. Depois, um feixe de menta seca caiu-lhe na cabeça. A Fiona cobriu a sua gargalhada com as duas mãos. O Tristan ficou de pé debaixo do fio pendurado. Folhas de menta no cabelo, a dignidade abalada, mas não fatalmente. Este quarto é hostil, declarou ele. A Fiona acabou por rir às gargalhadas. O formulário de corte não cobria ataques de ervas. Foi alterado no dia seguinte. O terceiro encontro deles foi quase pacífico. Quase. A Fiona sugeriu um chá calmo na pequena biblioteca. O quarto continha textos médicos, livros de registro de ervas, mapas da herdade e uma poltrona macia onde ela afirmava que nenhum paciente jamais tinha tido permissão para se sentar. O Tristan sentou-se no chão ao lado dela, em forma de guerra. Aquela foi ideia dele. Ele tinha mudado depois do tratamento, porque o ombro precisava de mais uma inspeção de pelagem. A Fiona tinha planeado terminar a verificação, depois deixá-lo voltar à forma humana. Em vez disso, ele seguiu-a para a biblioteca e instalou-se perto da poltrona como uma enorme sombra preta com patas limpas. A Fiona olhou para ele. Estás ciente de que esta não é uma postura de corte padrão. Ele pousou o focinho nas patas. O seu lobo estava profundamente contente. A Fiona suspirou e sentou-se na poltrona. Durante 10 minutos, leu em voz alta um livro de registro de ervas enquanto ele ouvia. Aquilo devia tê-lo aborrecido. Não aborreceu. A sua voz passou por notas sobre armazenamento de raízes, danos por geada e abastecimento de sabão com uma afeição tão firme pela ordem que o seu lobo se sentiu a ser escovado apenas pelo som. Então a Fiona baixou a mão sem olhar e coçou-lhe atrás da orelha. O Tristan parou de respirar. A Fiona parou, congelou. O quarto ficou muito quieto. O seu lobo gritou várias coisas ao mesmo tempo. A maioria não era útil. A Fiona retirou lentamente a mão. Aquilo foi acidental. O Tristan abriu um olho. Foi indesejado? Ela olhou para o livro de registro, depois para ele. Não. A honestidade entrou no quarto como uma luz mais quente. Ele moveu a cabeça ligeiramente, dando-lhe a escolha. A Fiona estudou por uma longa respiração. Então tocou-lhe novamente, desta vez com intenção. Os seus dedos moveram-se pela pelagem atrás da sua orelha, gentis e precisos. Os seus olhos fecharam-se antes que o orgulho pudesse impedi-los. Ela sussurrou, tu és impossível. O seu lobo respondeu lá dentro. Dela, o Tristan não disse nada em voz alta. Ainda não. A mão da Fiona continuou. E a biblioteca encheu-se de chuva, papel, alecrim e a maravilha silenciosa de duas pessoas teimosas a descobrir que a ternura também podia ser prática. Naturalmente, a Nessa abriu a porta naquele exato momento. Ela olhou para a Fiona. Olhou para a cara de lobo feliz do Tristan. Olhou para o livro de registro. Posso voltar mais tarde, disse a Nessa. A mão da Fiona voou para trás. O Tristan levantou a cabeça tão depressa que a poltrona bateu na prateleira. 3 livros caíram.
A Nessa apanhou um. A Fiona apanhou outro. O terceiro aterrou aberto na pata do Tristan. O título era Cuidados Avançados com a Pelagem para Campanhas de Inverno. A Nessa olhou para ele. Apropriado. Depois, ela saiu. A Fiona apertou o livro de registro contra o peito e riu até ter de se sentar novamente. O Tristan decidiu que, se a humilhação a fazia rir assim, alguma humilhação podia ser suportada. A equipa notou a corte antes de alguém a anunciar. Claro que sim. A Bell Herbal Springs notava tudo. Notava pegadas úmidas, dor escondida, ungüentos mal rotulados e reis alfa que começavam a andar mais devagar quando a proprietária da herdade caminhava ao lado deles. A Meia notou primeiro porque o Tristan parou de chamar excessivos aos seus relatórios e começou a perguntar se a Fiona tinha almoçado. A Nessa notou porque a Fiona pediu bom chá nos dias em que o Tristan tinha tratamento difícil. A cozinha notou porque o caldo do rei começou a chegar com 2 chávenas. A lavandaria notou porque a bata de trabalho extra da Fiona desapareceu do seu escritório numa manhã fria e voltou dobrada com precisão militar. Ninguém comentou diretamente. Valorizavam o seu emprego. Valorizavam também observar. Numa tarde, a Fiona entrou na câmara da piscina inferior para encontrar 3 atendentes a fingir polir o mesmo corrimão de latão. O Tristan estava em forma de guerra, sentado em água quente enquanto a Meia verificava o movimento do seu ombro. A Fiona parou. Os atendentes poliam mais vigorosamente. "Esse corrimão está especialmente sujo?" perguntou ela. Um atendente parecia encurralado. A Nessa, passando atrás deles com toalhas, respondeu sem misericórdia. "Não, eles estão a observar o romance na sua fase úmida." A Fiona fechou os olhos. As orelhas do Tristan ergueram-se. O seu lobo ficou satisfeito com a palavra romance. A Fiona abriu os olhos e apontou para o corredor exterior. Todos os observadores desnecessários para fora. Os atendentes fugiram. A Nessa não fugiu porque a Nessa considerava-se necessária para a civilização. A Fiona olhou para ela. A Nessa levantou as toalhas. Linho. A Fiona aceitou essa defesa legal. Depois de a porta se fechar, o Tristan deu um grunhido baixo e divertido. "Não te ponhas com ar satisfeito", avisou a Fiona. Ele pôs-se com ar satisfeito. Lobos em forma de guerra não conseguiam sorrir de lado, mas o Tristan fazia uma tentativa credível apenas com a postura. A Fiona caminhou até a beira da piscina e ajoelhou-se para indiscutido, bufou ele. "Gostas de ser discutido quando a discussão é sobre mim." As suas orelhas traíram-no. A boca da Fiona suavizou-se. "Isso é muito alfa de tua parte." O seu lobo suspirou, então a Fiona acrescentou, "É também muito perigo de toalha da tua parte." O suspiro terminou. Esse equilíbrio tornou-se a sua pequena estranha rotina. Ela deixava-o ser poderoso sem deixar o poder achatar o quarto. Ele deixava ser terna sem tratar a ternura como submissão. Quando seus instintos o empurravam para a posse, ela apontava para o formulário de corte. Quando o seu orgulho a empurrava para trabalhar com dor no pulso, ele apontava para a linha 12. Incomodavam-se mutuamente até a honestidade. Faziam-se descansar mutuamente. Para 2 pessoas que tinham construído as suas vidas à volta de serem úteis, aquilo era quase escandaloso. O reconhecimento público veio no final da 3ª semana. A Bellwether Herbal Springs realizou um jantar de recuperação para os pacientes em partida do Warpack. Não foi um evento de corte formal. A Fiona recusava eventos de corte por princípio porque exigiam muito perfume e pouca ventilação. Este foi um jantar à mesa longa no salão coberto do jardim com toalhas limpas, comida simples, chá de ervas e uma regra rigorosa de que ninguém entrava sem se lavar. Todos os soldados obedeceram. Aquilo, por si só, encheu a Fiona de orgulho. O Tristan sentou-se à cabeceira de uma mesa, limpo, descansado, e vestindo roupas escuras que não cheiravam a campo de batalha. Os seus generais sentaram-se perto. Pareciam mais saudáveis também, embora vários parecessem envergonhados de quão bem gostavam do caldo de recuperação da herdade. A Fiona movia-se entre as mesas, verificando os pacientes, falando com os atendentes e corrigindo um alfa que tentava esconder um arranhão não tratado no cotovelo debaixo da manga. O Tristan observava. Ele não quis fazer isso tão abertamente. O seu lobo fê-lo.
A certa altura, o Edric inclinou-se para outro general e resmungou, não suficientemente baixo, que a senhora Bellwether tinha conseguido o que nenhum conselho de guerra tinha feito. Ela tinha domesticado o rei. O salão do jardim ouviu. O silêncio espalhou-se. A Fiona virou-se. O Tristan pousou a sua chávena. A versão antiga dele teria rosado. A versão que chegou coberta de lama teria usado a patente como uma lâmina. A versão sentada limpa sob as lâmpadas de ervas da Fiona compreendeu que o perigo não era piada, mas a mentira dentro dela. Ele levantou-se. Todos os lobos no salão baixaram o olhar. A Fiona não. O Tristan olhou primeiro para os seus soldados, depois para os atendentes, depois para a Fiona. Senhora Bellwether não me domesticou. O Edric ficou pálido. A voz do Tristan permaneceu calma. Ela não me domou. Ela não me enfraqueceu. Ela não me tornou menos alfa, menos rei ou menos lobo. O salão ficou imóvel. Ela ensinou-me que recusar cuidados não é coragem. Ela ensinou esta guerra que feridas limpas curam mais rápido que orgulhosas. Ela ensinou-me a parar de chamar disciplina à dor quando era apenas negligência. O peito da Fiona apertou-se, o olhar dele voltou para ela. Eu escolho-a se ela continuar a permitir, porque ela vê o lobo e as feridas e discute com ambos. Vários soldados pareceram chocados. A Meia pareceu satisfeita. A Nessa parecia que tinha esperado por isto e achado todos os outros lentos. A Fiona caminhou até ao lado do Tristan. Ela não se curvou. Ela não encolheu. Ficou ao lado dele no seu vestido de trabalho verde pálido, com uma lista de tratamentos ainda debaixo de um braço. Para constar, disse ela, ele agora banha-se diariamente. O salão explodiu. A gargalhada espalhou-se por soldados, atendentes e staff. Até o Edric parecia aliviado o suficiente para rir da sua própria quase-morte. O Tristan olhou para Fiona. Voluntariamente acrescentou ele. Ela acenou. Na maioria das vezes. O seu lobo resmungou. Nós gostamos de sabão de pinho. O Tristan não repetiu isso. A Fiona, de alguma forma, sabia. O seu sorriso ficou tão brilhante que o arruinou. Meses depois, o acampamento de guerra de Blackmore cheirava diferente. Não perfumado, nunca perfumado. Ninguém teria sobrevivido a chamá-lo assim. Cheiravam a sabão de resina de pinho, unguento de salgueiro, lã limpa e guerreiros que fingiam que a higiene pós-batalha sempre tinha sido uma tradição militar respeitada. As listas de suprimentos agora incluíam sais minerais. Os oficiais pediam tendas de vapor de recuperação sob o termo prontidão muscular estratégica. O Edric argumentou pessoalmente que o sabão de mel e aveia era essencial para a manutenção dos cotovelos no inverno e ameaçou quem o chamasse suavidade. A herdade da Fiona expandiu-se 2 vezes. A Meia desenvolveu um formulário de admissão militar com uma secção intitulada Severidade de Lama. A Nessa recebeu uma comenda do rei Alfa pela defesa dos corredores. Ela emoldurou-a ao lado da placa que dizia todos os alfas molhados devem voltar para trás. O Tristan regressava à casa depois de cada campanha. Na primeira vez que ele chegou em forma humana, tirou as botas à entrada e entregou o seu manto a Fiona antes de ela pedir. Ela olhou para ele por um longo momento. Quem és tu e o que fizeste à crise da lama? O Tristan entregou o manto. Aprendo. A Fiona estreitou os olhos, desconfiada. A sua boca quase que sorria completamente. Ela verificou as suas mangas limpas, os seus punhos limpos, as suas unhas quase. A Fiona pegou na sua mão e inspecionou a fina linha de sujidade por baixo de uma unha parcialmente transformada. O Tristan, rei Alfa de Blackmore, governante do Warpack, estava no salão de mármore com a seriedade de um homem a aguardar julgamento em campo de batalha. A Fiona levantou os olhos. Quase excelente, o seu lobo brilhava. O rosto do Tristan não mudou muito. Eu vou melhorar. Espero que sim. Ela passou o polegar sobre os seus nós dos dedos. Nenhum sino tocou. Nenhuma equipa de saneamento de emergência apareceu. O chão de mármore permaneceu seguro. Mais tarde, na piscina privada em forma de lobo, o Tristan entrou na água quente sem discussão. A Fiona acrescentou resina de pinho, casca de salgueiro e um punhado de flores de confrei. Ele olhou para as flores, mas apenas brevemente. Inflamação, lembrou-lhe ele. O Tristan baixou uma pata na água. Eu sei. A Fiona espalhou as flores com calma clínica, não como decoração. O seu focinho inclinou-se. Eu sei.
Ela olhou para ele por cima do vapor. Não é rendição. O seu lobo baixou-se na água e pousou a sua cabeça de lobo maciça na borda lisa de pedra perto do joelho dela. Recuperação, resmungou ele. As mãos da Fiona pousaram entre as suas orelhas. Pelo limpo, água quente, respiração calma, sem campo de batalha, sem performance. Ela olhou para o rei lobo que uma vez temeu uma escova de banho mais do que assassinos. Correto, disse ela. Recuperação. A sua cauda moveu-se uma vez debaixo de água. As ondas bateram na lateral da piscina e salpicaram sobre os seus sapatos. A Fiona olhou para a água, depois para ele, os seus olhos dourados fechados com inocência suspeita. Vossa Majestade. Uma orelha contraiu-se. A Fiona levantou a toalha. Fase 5. O olho abriu-se. Ela estendeu a mão para uma toalha. O rei Alfa gemeu. A Fiona riu, quente e impotente, e o vapor levou o som para as vigas limpas da Bellwether Herbal Springs. Ela não o tinha domesticado, ela não o tinha domado. Ela tinha simplesmente ensinado o lobo mais poderoso do império que até os reis curavam melhor quando alguém era corajoso o suficiente para lhes dar sabão. E se ele ainda precisasse de supervisão à volta de toalhas limpas, bem, a Fiona Bellwether era uma profissional. Obrigado por ouvires. Se esta história te fez rir, clica no botão de gosto e subscreve para nunca perderes a nossa próxima história.